Mas o que levou eu e a Sá, né? Como que foi esse caminho? Então, a Sá ontem estava contando um pouquinho da jornada dela, né? Contou um pouquinho da nossa jornada. E eu quero trazer também alguns exemplos aqui do que aconteceu comigo, porque eu acho que é nessa prática, né? Nessa experiência da tentativa, erro e acerto que a gente vai conseguindo fazer dar certo. E foi muito legal, porque quando eu e a Sá, a gente se conheceu, né? Através, assim, nesse mundo, assim, dos amigos, da meditação, dessa Universidade da Índia. A gente se conheceu aqui, daí a gente foi para a Índia em momentos diferentes, próximos, mas diferentes. E quando eu voltei da Índia a primeira vez, em 2014, logo depois, acho que a gente se encontrou nessa... A gente já tinha se encontrado antes e depois, logo depois de novo, através de uma amiga em comum. Mas não foi logo assim de cara que eu e a Sá começamos, né, a trabalhar juntas. A gente se encontrou, se aproximou um pouco, mas depois, acho que um ano depois, não, um ano não, foi em 2014 mesmo, ou foi em 2015, acho que foi em 2015 eu já estava grávida do Pedro, ou foi em 2014 no final, né, porque eu estava grávida já. Nossa, você estava grávida do Pedro já. No começo de 2015. A gente se reencontrou. E daí a Sá falou assim, você também tá dando meditação, né, lá no Morumbi, ela tava dando na Vila Leopoldina, então a gente tava, né, nesse mesmo processo, ela vindo do mundo corporativo, eu vindo do mundo de personal trainer, atleta, ex-atleta e tal. E a gente se encontrou nesse meio do caminho, mas com um objetivo em comum, né, que era levar a meditação para a vida das pessoas. E ela falou assim, vamos dar um retiro, eu tô dando um retiro, você quer dar um retiro junto comigo? Vamos dar um retiro juntas e tal. Nessa época era um retiro só para mulheres, com técnicas de meditação, né, com vivências e experiências de resgatar o amor próprio e tal. É um curso bem bonito, né? E, enfim, a gente ainda sente esse chamado de retomar esse trabalho, né? E a gente se encontrou nesse momento e foi muito especial, assim, porque a Sá, como eu estava, né, grávida, depois logo tive o Pedro e tudo mais, você está naquele momento mãe, né? Você está naquele momento mais parado, estagnado na profissão, e que é natural, né? Colocando foco, lógico, na gestação. E então a gente resolveu fazer esse trabalho juntas e a nossa parceria deu super certo, a gente super se complementou. E tudo bem, daí tive neném e tal, voltei, a gente voltou, né? Aí eu comecei a dar os retiros com ela, daí, na verdade, depois que eu já tava com o Pedro, assim, tipo um aninho, mais ou menos. Então, como deu super certo e as pessoas davam esse feedback pra gente, a gente falou assim, nossa, realmente a gente dá certo trabalhando juntas. E isso é uma das coisas que a gente preza em trazer para os nossos alunos, que é realmente encontrar alguém que te complementa ou algumas parcerias, não precisa ser uma pessoa específica, mas algumas parcerias que te complementem, né? Que quando você vai trazer o seu conhecimento, quando você vai trazer aquilo que você tem para oferecer de serviço e agregar o valor, a outra pessoa agrega ainda mais valor, sabe? E não disputa, até porque não tem mais espaço para disputa, né? E para competição. Principalmente nesse meio que a gente está buscando consciência, né? E levar esse aumento de consciência para as pessoas, não cabe mais competição. E eu e a Sá, a gente tem muito isso, a gente se respeita muito, a gente complementa, agrega mais valor ainda uma para outra e no trabalho e no serviço que a gente entrega. E a gente também tem essência, né, e valores muito parecidos. Também é uma das razões para dar tão certo. Então a gente realmente, assim, na nossa essência, a nossa forma de criação, apesar de ter diferenças, mas no essencial mesmo nossos valores são muito parecidos. Então a gente tem uma ética, um respeito, um profissionalismo muito grande e a gente se dá muito bem. Então, a gente quer trazer isso para vocês, de vocês realmente procurarem parcerias, redes de apoio, antes de mais nada. É claro que o seu projeto, o seu sonho nasce dentro de você. Eu tinha, né, o meu projeto, a Sá tinha o dela, e a gente se uniu aí no meio do caminho. E a gente criou o método Meditation for You juntas. A Sá também tem a questão da constelação, eu tenho a questão dos meus alunos, da própria casa de meditação e as terapias, né, e outros terapeutas que trabalham lá para administrar, mas a gente tem um lugar onde a gente está junto. E a gente se dá força, independente de qualquer coisa, até mesmo na vida pessoal, porque a gente é amiga também, antes de tudo. E aqui a gente quer trazer para vocês como se posicionar no mercado de meditação, porque a gente encontrou esses desafios quando a gente começou a levar o método. Porque a gente percebeu que dar meditação só pela meditação, solta, assim, é muito bom, é lógico, as pessoas têm benefícios,
Mas chega um momento que parece que é só mais uma academia, né? Uma ginástica laboral, algo assim. Então, assim, a gente começou a encontrar esse desafio também, como a gente já tinha comentado ontem, de se posicionar diante de diferentes públicos. Então, assim, realmente a gente precisa estar definido dentro da gente como a gente quer se posicionar. Apesar de dominar todas as técnicas, que a gente falou que é importante, né? Dominar variadas técnicas, saber se comportar em determinados locais, como empresa, para pessoas céticas, pessoas mais devocionais, pessoas mais que vão para uma linguagem mais psicológica, emocional. Mas antes de mais nada, é você estar consciente de onde você quer chegar, do que você é, do serviço que você agrega para as pessoas. Assim, é você realmente encontrar aquele lugar dentro de você onde você confia em você. Então, isso é muito importante, porque quando a gente chega na frente de uma pessoa que pode questionar você, que pode questionar o seu trabalho, você tem que estar consciente desse valor dentro de você. Não que você precise provar para ninguém, falar nada, mas a sua postura, a sua autoconfiança tem que trazer essa mensagem. Você precisa saber que tem espaço para todo mundo. O mercado é extenso, porém é necessário saber para quem você quer dar meditação. Então, quando você definiu bem a sua posição, você sabe, né, o serviço que você está servindo, você precisa saber também para quem você quer dar meditação. Você precisa nichar um pouquinho. Antes disso, você precisa estar preparado para trabalhar com qualquer público. Saber aplicar qualquer técnica, saber aplicar a partir de qualquer abordagem. Mas depois disso, você precisa nichar um pouco, se especializar pelo menos no que você oferece e apresenta para as pessoas, para você criar uma autoridade, para as pessoas tiverem referência, tiverem como referência nesse assunto. Então, por exemplo, né? Quando vocês me veem, eu sei que eu sou a coach de meditação, então eu englobo todos esses tipos e eu vendo isso, né? E passo essa imagem. Mas a Sá, por exemplo. A Sá, quando você vê que ela tem esse lado mais executivo, esse lado mais... também tem a questão da constelação, tem o lado sistêmico dela, esse olhar, né? Para todo o sistema da empresa, para todo o sistema da família. Então, assim, quando vocês olham, por exemplo, para as pessoas que vocês admiram, que veem que agregam valor, o que vocês veem? Começa a reparar isso, sabe? O que vocês veem? Para vocês também se espelharem nisso, para perceber como vocês vão se apresentar. Não é porque você domina todas as técnicas que você tem que sair falando assim, olha, eu dou todas. Você pode se apresentar, por exemplo, como a Vanessa, que quer trabalhar com os cristãos. Por mais que você vai dominar até mesmo dar meditação para um executivo que não tem nada a ver com religião, mas você vai se apresentar dessa forma. Então, você vai estar se posicionando dessa forma no mercado de trabalho da meditação. Isso é muito importante. É que nem um médico, né? Quando a gente tem algum problema, vamos supor que você está com um problema específico. Você procura um clínico geral ou você procura um especialista ou melhor no assunto, se for um problema sério e grave? Você vai procurar um especialista, você quer o melhor especialista naquilo. Não que o clínico geral não fosse resolver a situação, mas você procura um especialista. Então, é nesse sentido que a gente quer falar. Mas para o médico, para se tornar especialista em dermatologia, seja o que for, cardiologia, antes disso, ele precisa estudar tudo. Vocês concordam? Ele precisa dominar tudo. Né? Ele não foi direto e só estudou o coração humano. Não, ele estudou todo o corpo e depois se especializou. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo trazer para vocês. É vocês terem esse conhecimento teórico, terem a experiência, saberem dar todas as técnicas, todas as abordagens, mas se posicionar com uma especialidade. Ou um nicho, né? E tem mercado para todo mundo, por isso que a gente fala que não precisa ter a competição. Tem tantas pessoas e as pessoas certas vão vir até você. As pessoas que precisam exatamente do seu serviço vão vir até você. Por isso a importância de você se posicionar, para as pessoas saberem quem você é, o que você está oferecendo, deixar claro o que você pode agregar de valor para ela e as pessoas certas vão chegar até você. O seu posicionamento é o que vai fazer a diferença para que o seu projeto cresça. E é isso que você precisa ter em mente. E focar.
e colocar a sua energia nisso realmente, sabe? Porque quando a gente está em muitas frentes, a gente não consegue colocar a energia, de fato, naquilo que realmente a gente agrega valor, naquilo que realmente é a sua expertise. Então, esse posicionamento é fundamental para fazer a diferença, para que o seu projeto cresça. Porque se você começar a querer atirar para tudo que é lado, é muito mais difícil de acertar o alvo. Então, você precisa ter isso em mente. Esse posicionamento é muito importante. Então, a gente vai passar aqui agora alguns passos para você se posicionar, né, posicionar o seu projeto e a sua imagem. Então, número 1, você tem que ser referência no que você faz e tem que ter o seu diferencial diante dos outros. Então, você tem que ter referência, você realmente, né, ser a referência. Então, como você busca ser referência no seu assunto? É realmente se posicionando nesse nicho que você, né, escolheu, sua expertise, e passar isso para as pessoas. Então, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, seja por onde for, você precisa se posicionar. Hoje, com o mercado digital aquecido e necessário, né, em função do Covid, no momento que a gente vive, a gente precisa se posicionar no mercado digital. Um pouquinho antes do Covid até tudo bem, o pessoal ainda estava mais no presencial, mas agora não tem como fugir, a gente realmente precisa se reinventar no mundo digital. E você precisa se tornar uma referência. Então, falar sobre o assunto, postar sobre o assunto, porque senão as pessoas não vão saber que você está trabalhando com isso. Então, você realmente precisa se tornar essa referência no que você faz. E tem que ter o diferencial diante dos outros. Peraí, sabe? Deixa eu só finalizar o raciocínio, aí você já fala. E ter o diferencial diante dos outros, o que você precisa fazer? Você também precisa pesquisar o que outras pessoas estão fazendo. Você precisa ter noção do que outras pessoas que falam da mesma coisa que você, ou parecido do seu posicionamento, estão falando. Pode falar, Sá. Estou só colocando porque o Adriano que está aqui, ele tem um espaço físico. O negócio dele é espaço físico. Mas ver quais são os diferenciais dele e divulgar neste mundo digital. É isso também, né? A gente está falando, são dois lados. O lado que você só vai trabalhar com digital no momento, talvez, porque a gente está num momento de pandemia. E no caso do Adriano, ele também se posicionar no digital para atrair o público para o presencial. Isso a gente não consegue fugir e a gente precisa se posicionar. É isso que eu queria complementar. Tá ótimo. Não, com certeza, assim como eu tenho também lá o espaço, né, o clube de meditação, eu também tenho que divulgar no digital, eu também divulgo, né? Então, eu não divulgo só o trabalho online, a gente também precisa divulgar o presencial para as pessoas saberem que você está ali com um espaço aberto. Seja ele digital, seja ele, né, físico, presencial, você precisa estar divulgando hoje, e as nossas ferramentas que a gente tem, que são maravilhosas, que chegam em mais e mais pessoas, é o Instagram, LinkedIn, Facebook, site. A gente percebe hoje que o que está mais tendo, assim, uma relevância é o Instagram. Mas como tudo muda muito rápido, a gente também precisa estar se atualizando nessas ferramentas, né? Então, antigamente era o Facebook, agora é o Instagram, os dois juntos, o WhatsApp também é uma forma de se divulgar no digital. Então, a gente precisa também estar antenado a como se posicionar nessas mídias digitais. Então, assim, um curso que te dê uma orientação de como se posicionar no Instagram é válido. Eu e a gente está sempre reciclando, está sempre fazendo atualização, a gente está sempre buscando, além do aprimoramento do conhecimento teórico, também dessas ferramentas. Porque o teórico, a gente já tem, mas a gente precisa estar sempre reciclando. E a questão da tecnologia, ela está sempre se reinventando, sempre sendo ultrapassada. Então, a gente está sempre precisando reciclar a forma de se posicionar. Então, realmente, isso é muito interessante estudar. Inclusive, na nossa apostila, tem uma parte que a gente fala do cérebro, como ele se comporta, né? Como que ele se comporta diante, lógico, da meditação, dos estresse, da emocional, mas também dessa necessidade, por exemplo, de aprender, de conhecer que nós temos, né? De acumular conhecimento. Então, aí também tem um viés de equilíbrio, aonde você vai acumular o conhecimento, porém, colocando em prática. Esse equilíbrio é assim, você aprende, coloca em prática, você aprende, coloca em prática. Então, realmente, a gente precisa ter esse equilíbrio. Porque também, senão a gente fica só acumulando conhecimento, e o que a gente faz? A gente fica com medo de dar o primeiro passo. Por isso que a gente falou ontem, dê o primeiro passo. Comece a fazer. Comece a sentir como que é o feedback vindo, sabe? Porque é assim que a gente aprende.
É na tentativa e acerto, erro e acerto. Tá, se você quiser complementar sempre, bem-vindo, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Número 2. Mostrar conhecimento e embasamento teórico do que está levando para as pessoas. Então, era justamente o que eu já estava falando. Você realmente precisa se posicionar mostrando que você tem conhecimento e embasamento teórico. Porque uma coisa é você se posicionar dando meditação no YouTube gratuita, dando meditação no Instagram. Sim, você pode fazer isso, porque as pessoas também precisam conhecer a forma como você dá a meditação. Mas você também precisa se posicionar demonstrando que você tem esse embasamento teórico. Porque senão as pessoas você fica mais do que já tem aí, sabe? Só mais do mais. Porque a gente já está bombardeado, o YouTube já está bombardeado de meditações guiadas, de músicas guiadas, para meditar, para relaxar. Então, você realmente precisa ter esse embasamento teórico para mostrar o seu diferencial entre os outros. Porque mais uma meditação guiada, então, por isso a importância do posicionamento e da especialização. Porque quando você vai lá no YouTube, as pessoas procuram assim, uma meditação para ansiedade, uma meditação para dormir. Vai ter um monte, você clica lá, tem um leque de um monte de meditação. Então, você realmente precisa agregar um valor e que as pessoas percebam que você é referência no assunto. Então, realmente não ter medo de se tornar essa referência no assunto. Não ter medo de que vão vir perguntas, talvez, que você não saiba responder. Não tem problema. A gente não precisa saber tudo. E a gente pode procurar aprender a partir daquela pergunta. Então, e comigo já aconteceu isso, né? Mas no começo, assim, vieram algumas perguntas, principalmente do sistema nervoso, parte cerebral, que eu não sabia responder. Por isso que eu fui tão atrás de estudar essa parte, porque é uma parte que eu gosto muito, mas que eu tive várias perguntas que me deixaram em saia justa. E principalmente no mundo empresarial, né? Grandes executivos que são super inteligentes, que estudam as últimas matérias que saem nos Estados Unidos. Então, uma vez eu fui pegada muito numa saia justa, que trouxe ainda uma matéria e o cara falando termos em inglês, e eu não sabia ainda direito nem falar inglês, eu toda errada, já fiquei toda vermelha, né? Aí eu falei assim, meu Deus, pensei comigo, né? Observando o pensamento, né? Atrás, assim, eu com aquela cara de pastel, eu assim, o que eu vou falar agora? Eu só sei que eu falei assim, olha, eu não sei bem te dizer, te responder isso, mas eu vou buscar estudar e pode ter certeza que no próximo encontro eu trago essa resposta. Eu saí assim, porque eu não sabia o que dizer realmente, eu fiquei muito sem graça. Mas acontece e é natural. A gente também não tem a obrigação de saber tudo, mas a partir daí me motivou a aprender mais. Eu acho que isso que é importante também, a gente estar aberto, saber errar, levantar e continuar, mas não desistir por causa de um erro ou por causa de um obstáculo. E ter esse embasamento teórico nos dá confiança para a gente se apresentar e se posicionar onde a gente estiver. 3. Profissionalismo, tendo método e um cronograma definido. O que acontece? Eu vou explicar para vocês o que acontece comigo e com a Sá nos nossos cursos presenciais. É muito legal. Por quê? A gente prepara todo um cronograma e chega na hora, a gente segue a nossa intuição. E é muito lindo isso, porque realmente o que acontece? Imagina, você preparou toda a sua aula bonitinha. Isso já aconteceu várias vezes também, com alunos personais também. E você chega no dia, até mesmo na época que eu era, né, personal trainer, você chega no dia, o cara tá com dor, o cara tá mal emocionalmente, a pessoa tá triste, tá para baixo, e você chega com um treino mal animado, né? Tipo, nossa, super. Aí você fala assim, eu chego com uma meditação ativa e a pessoa tá super, né? Ou vice-versa. E o que acontece? Você precisa tirar da sua manga outra técnica de meditação, porque a sua intuição, a sua sensibilidade percebeu, às vezes a pessoa nem falou nada, mas a sua sensibilidade percebeu que a pessoa não está para aquela técnica naquele dia. Tudo bem, você vai adaptar, você vai mudar e fazer de acordo com como você sentiu naquele momento, como a sua intuição apontou. Mas é importante ter um cronograma definido e um método, porque se você chega lá na hora e você não percebe nada, às vezes porque você está inseguro, porque está nervoso, ou porque você não está num bom dia, você sabe o que vai acontecer. Você segue o cronograma.
agora, né, que não dá para fazer ao contrário. E outra, demonstra profissionalismo quando você chega com um método que você demonstra para o seu aluno. Imagina na primeira aula que você faz a anamnese. Vou dar o exemplo aqui de um coach de 8 encontros ou 10 encontros, que normalmente é o tempo que a gente faz. Você chega para ele e mostra, ó, hoje nós vamos fazer a primeira chave, mas nós temos o segundo, o terceiro, e você pelo menos mostra, você não precisa detalhar o que vai acontecer, até porque cada encontro é um encontro, mas você demonstra que você tem uma planilha, que você tem um plano de aula, que você sabe aonde você quer ajudar que ele chegue, né? De acordo com o que ele vai te trazer, claro. Então, você vai montar uma planilha, um cronograma, a partir do método que você já tem dentro de você, que você já sabe. Então, a gente criou esse método Meditation for You justamente por isso, porque quando a gente chegou da Índia, era tudo muito solto, era tudo muito zen, era tudo muito namastê, gratidão, e realmente as pessoas nos viam assim porque a gente estava assim. Então, a gente sentiu necessidade de criar um método para a gente ser levada a sério, principalmente na época no mundo corporativo, mas hoje para qualquer grupo, qualquer pessoa que a gente vá, né? Até mesmo lá no espaço, lá no Meditation que a gente atende. Então, é importante você ter esse método e esse cronograma para você demonstrar para a pessoa segurança e profissionalismo. Porque você pode sim adaptar conforme o que você sentir na hora. Mas você ter essa base te traz a confiança interna que você precisa para demonstrar esse profissionalismo. E nos cursos, né, eu e a Sá, então a gente cria todo isso que eu estava falando para vocês no começo, a gente cria todo esse cronograma, e chega na hora, às vezes a gente muda tudo. A base, a estrutura continua a mesma. Mas às vezes a gente muda o exercício, às vezes a gente muda a meditação, às vezes a gente muda um pouquinho. Ah, deu sono na galera, né? A gente tá falando pra caramba aí, ó. Então, vamos dar uma pausa em outro momento. Vamos fazer uma meditação ativa, que a gente ia fazer uma meditação mais passiva. Então, a gente vai mudando conforme o que a gente vai sentindo, conforme aquele grupo traz a essência do grupo, né? Que não é à toa que se juntam as pessoas, que se reúnem as pessoas. Mas a gente precisa entender a importância de ter um plano de aula feito, de ter um cronograma e um método. Quer complementar, Sá? Quero. É que a gente percebeu, mesmo quando eu comecei a dar aula lá no grupo aqui em São Paulo, quando a gente não tem um método, a gente às vezes se perde, a gente acaba indo só para as técnicas que a gente gosta. Fica mais fácil, é o lugar mais tranquilo, é o lugar mais seguro. E aí as pessoas não se sustentam, porque vai ficando repetitivo, não vai ficando muito do mesmo. E quando se tem um método, o que é um método, na verdade, né? E por que um método? Porque você está num lugar e você vai para o outro. O método não é uma metodologia de aplicação de técnica, e sim um caminhar que você está num lugar e você vai para o outro. Porque se você não tem um método formado, se você não tem uma metodologia, o que acontece? Você se perde. E por mais que, foi o que a Janelle falou no nosso encontro presencial lá, que a gente faz o cronograma do que vai passar, ainda assim a gente passa, mesmo que na intuição, baseado no método. A gente muda alguns contextos, mas eles estão alicerçados no método. E o que é estar alicerçado no método? O método ele vai passando por 8 etapas, né? O nosso método. E aí, essas etapas, a gente sabe onde a gente vai chegar. Talvez no meio do caminho, a gente queria dar uma técnica, só que na nossa intuição a gente mudou a técnica, mas o método, ele está alicerçado e a gente chega do começo ao fim. Por isso que ter uma metodologia é muito importante. E aonde que hoje os instrutores de meditação, às vezes, acabam patinando para não posicionar o seu projeto, para não colocar o seu projeto numa vitrine maior, porque eles não passam esse lugar de daqui até lá, que isso se constrói através de um método. Entendeu? É isso que eu queria complementar. Ótimo, Sá. 4. Não adianta falar aos 4 cantos que você faz e dá meditação. Precisa trazer a solução.
Então, isso já vem junto com esse método, né? Porque você também precisa ouvir a pessoa, ouvir a dor da pessoa, ou do público, né? Ou da empresa, ou do aluno. Então, você precisa estar atento qual é a dor. Você precisa trazer. Então, assim, vamos supor que a pessoa chega falando assim, que está com algum problema, tem uma dor ali. Mas você está com o seu cronograma tudo certinho e você quer seguir o cronograma. E, de repente, você não vai atender aquela dor da pessoa. Você não vai trazer a solução para ela. Né? Se você também só seguir aquele cronograma. Então, você precisa estar ouvindo realmente essa escuta atenta para trazer uma solução para ela. Então, você vai seguir o cronograma, mas se ela chega te pedindo algo, você tem que demonstrar, né? Ela tem que perceber que você está agregando solução e não só olhando o problema ou não só querendo passar alguma técnica de meditação para ela lá sozinha se encontrar. É porque é uma linha muito tênue isso também, porque assim, você não pode meditar pela pessoa, você não pode fazer pela pessoa, você só demonstra o caminho. Mas você precisa trazer a solução. É isso que vai fazer o diferencial dela te escolher entre outro profissional. Você precisa demonstrar que você traz a solução. Porque se vocês, vamos supor, né, que a pessoa está com um problema de ansiedade. Aí você passa uma meditação para acalmar ela, né, para diminuir a ansiedade. Mas por trás, aí no meio do processo, por trás dessa ansiedade, existe uma causa raiz. Existe algo que está gerando essa ansiedade. E você não percebe, vamos dizer que você não percebe. E você continua passando apenas uma meditação para acalmá-la, mas não resolveu o problema. Ela terminou, se acalmou, mas no dia seguinte o problema está lá ainda. Então você realmente precisa da importância assim, de você realmente olhar cada caso. É claro que quando é um aluno individual é muito mais fácil, você faz uma anamnese, você conversa com a pessoa, o atendimento, né? Quando é um grupo grande ou uma empresa, principalmente, que são muitas pessoas, é difícil você conseguir trazer a solução individualmente, mas você consegue trazer a solução para a empresa como um todo. Então, na empresa, você precisa conversar, por exemplo, com a cabeça da empresa, né? Ou com o diretor, ou com o gerente, ou com o RH, para entender qual é o problema que tem, qual é a dor dessa empresa e que solução ela está buscando, para trabalhar em cima dessa solução. Quando é um grupo, qual é o objetivo em comum do grupo, para trazer solução para esse objetivo em comum? E quando é uma pessoa, né, um indivíduo, aí fica mais simples, mas é possível de trazer a solução em todos esses públicos, grupo pequeno, grande, empresa, individual. Então, esteja atento em trazer a solução, em focar na solução. E para isso a gente precisa conversar, precisa perceber, entender. É muito além do que apenas dar uma técnica de meditação, tá? 5, você precisa falar com as pessoas certas. Quem precisa da solução que você entrega? Isso é uma coisa onde você vai precisar nichar o público também. Por isso, da importância do posicionamento que falamos lá atrás. Quando você se posiciona, a pessoa já sabe, né, que você agrega valor para aquilo que ela busca. E nas ferramentas digitais, você pode direcionar, por exemplo, para algum público específico. Então, você precisa saber para quem que você vai falar. Por exemplo, eu vou dar o nosso exemplo. Com quem que a gente conversa? É qualquer pessoa que quer se tornar instrutor de meditação? Vai ser qualquer pessoa? Não. Normalmente são pessoas que já, né, ou são do yoga ou da meditação, que a meditação já faz tanta diferença na vida delas que elas querem passar isso para outras pessoas. Mas a gente também percebeu que existem outras pessoas, outros mercados que também estão buscando a ferramenta da meditação, como psicólogos, reiki, sabe quem é terapeuta transpessoal, reikiano, barra de axis. Essas áreas também podem usar a ferramenta da meditação para agregar valor no serviço. Nutricionistas. Então, assim, a gente começa a perceber enfermeiro. Então, outras pessoas começaram a nos procurar e abriu a nossa mente, que não é só o público do yoga e da meditação. Então, a gente tem o delegado federal que nos procurou, que é formado hoje, que usa a meditação e a ferramenta da meditação no trabalho.
nutricionista, enfermeiro, professor de educação física, fisioterapeuta, terapeutas. Então, assim, é um leque muito extenso. Então, a gente abriu a nossa mente que é um leque muito extenso, porque qualquer um pode usar a ferramenta da meditação para agregar o seu trabalho. Então, a nutricionista, ela usa a meditação para dar para os seus pacientes, para eles conseguirem, de fato, sair daquela compulsão da comida, que normalmente a ansiedade ou a depressão está atrelado a isso. Então, ela utiliza a ferramenta da meditação para ajudar os seus clientes. Então, assim, é muito interessante você abrir a sua mente também, né? Você que vai trabalhar com isso, de não fechar também o seu público, não achar que é um público só específico. Então, estar antenado aonde mais essa ferramenta pode ajudar a pessoa, ou o público, ou a empresa. Fala, Sá. Só para complementar, só para resumir isso, você vai falar com o público, só que talvez você atinja outro. Só que se você quiser falar com todos os públicos, você não fala com nenhum. Que nem a gente. Quando a gente... Porque uma pessoa que te procura, e vamos supor que ela está te seguindo nas redes sociais, ela vai gostar de você porque você fala daquilo. Ela não está interessada em ouvir outros assuntos. Se ela estivesse interessada em ouvir talvez os outros assuntos, ela procura alguém que seja especialista naquele assunto. E ela vai procurar alguém para falar aquele assunto com aquela pessoa. Quando a Janelle falou que isso abriu, por quê? Mas com quem que a gente fala? Com quem quer ser instrutor de meditação. Na rebarba vem profissionais que querem agregar a meditação ao seu trabalho. Mas a gente fala com o instrutor de meditação. Óbvio que vem essas pessoas, mas a gente não fala diretamente com elas. É isso. Então, quando você for definir o seu público, o Adriano quer falar com casais. Mas óbvio que, de repente, vai duas amigas. Ou vai uma pessoa sozinha para o espaço dele, passar o final de semana e meditar. Mas ele vai se posicionar para falar com casais. Isso não quer dizer que ele não vai atender as pessoas que vão solteiras lá para o espaço dele. Por quê? Porque ele vai ser conhecido como um cara que tem um espaço maravilhoso que conectam casais para meditar. Então, é esse o diferencial que é tão importante você se posicionar e falar com as pessoas certas. Ok? Pode continuar, Di. 6. Você resolve o problema ou entrega uma solução para determinadas pessoas. Algo que elas estavam ansiando. Talvez elas se davam conta disso, talvez não. Se não davam conta, você vai mostrar como a vida dela poderá ficar depois de entrar para o seu projeto de meditação. Então, você tem que demonstrar qual é a transformação real que você pode oferecer, que é aquele foco da solução. Na melhoria, não só na solução. Vamos supor que também tem alguém que não tenha problema, mas que quer expandir ainda mais, né? Quer sair fora da caixa. Então, você também tem que mostrar isso. Então, você saber desses valores que você agrega é o primeiro ponto, porque às vezes nem a gente sabe, né? Ainda direito, o que a gente pode chegar na vida das pessoas, impactar de forma positiva tão grandemente. Então, eu e a Sá, a gente começou a perceber também que a gente falou, nossa, a gente quer levar a meditação para outras pessoas, mas a gente não tinha a real noção do impacto positivo que isso teria no planeta em geral, na humanidade, nas pessoas, quando a gente começou a fazer. Aí a gente tem uma aluna do Rio, por exemplo, que ela começou a fazer o trabalho com as crianças nas escolas, né? E é tão bonito ver. Aí a gente começou a se dar conta, porque ela começou a trazer o trabalho dela, o projeto dela, os vídeos, tudo, né? O quantas crianças a gente estava impactando através dela. Então, nossos alunos começaram a trazer o retorno do trabalho deles e a gente começou a perceber assim, uau, como a gente leva muito mais do que uma solução. Muito mais do que simplesmente resolver um problema. Assim, a gente não tem ideia, mas, por exemplo, vamos supor que todas as crianças, a partir de hoje, todas as crianças a partir de 8 anos comecem a meditar nas escolas. Imaginem como fica o mundo daqui a uma década. Então, realmente, a gente não tem consciência do tamanho do impacto que o nosso serviço
agregado com essa intenção genuína, a vida do coração, pode fazer na vida das pessoas. E a gente tendo consciência disso, você sabendo desse seu valor, você precisa demonstrar isso para a pessoa. Ela vai sentir nas suas palavras, ela vai sentir, mas ela precisa ver também, principalmente no começo, você precisa mostrar mesmo realmente esse método, esse cronograma, essas soluções, aonde ela pode chegar e fazer ela perceber o quanto de impacto ela pode estar gerando na sua empresa, na sua escola, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no próprio ser dela. E ela pode estar gerando um impacto negativo, então ela precisa se dar conta disso. Então você mostra para ela, olha, você está gerando um impacto negativo com esse seu pensamento, mas você pode gerar um baita de impacto positivo se você começar a praticar a meditação e começar a perceber isso, isso e isso. Então, assim, você mostrar para ela de onde ela está, para onde ela pode chegar e aonde ela pode chegar ainda muito mais que nem se deu conta. Fala, Sam. Esse lugar também dela não se dar conta é que às vezes ela nem percebe como está a vida dela. E dentro da solução que você traz, você vai mostrar para ela uma coisa que talvez ela nem tenha se dado conta de que existe uma solução para aquilo que às vezes ela até esconde dela, como uma ansiedade, como uma falta de atenção, como... Fala assim, cara, como seria a sua vida se você sentasse para trabalhar e você produzisse o que você produz o dia inteiro em 3 horas? Então, às vezes, a pessoa nem se toca que ela tem essa questão. Então, quando você traz a solução, você também precisa ver se a pessoa precisa dessa solução, porque às vezes as pessoas, elas estão tão acostumadas com os problemas que elas têm. Isso é uma dica de ouro que eu estou dando agora, tá? Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com os problemas que elas têm, que elas não se tocam que a vida poderia ser melhor se aquilo pudesse ficar um pouquinho melhor. E como que você vai falar? O que você tem que fazer nesse ponto aqui para você se posicionar? E aí você vai ganhando autoridade, vai ganhando posicionamento. Você vai mostrar que a vida da pessoa pode ser melhor. E uma coisa que eu vou dizer aqui, não é ser o melhor, e você não vai fazer esse posicionamento como a maioria das pessoas fala, meditar te ajuda. Não, você não vai no genérico, você vai pegar o seu nicho, o problema que o seu nicho tem e vai entregar a solução para ele. Você vai entregar a solução mesmo ele sabendo que ele não tem aquele problema. Porque talvez ele tenha. E ele nem se tocou disso ainda. E aí você vai ajudá-lo a ir para um lugar melhor do que ele está. Vai ser um agente de transformação mesmo. Era isso, só para complementar. Ótimo. Eu falei disso ontem. Eu falei disso que você falou, Sá, ontem, para uma entrevista com um rapaz, um repórter me procurou da USP, do jornal da USP, e eu falei justamente sobre isso. Interessante quando você falou agora, eu falei, nossa, eu falei disso ontem, e eu falei, será que foi aqui na aula? Daí eu lembrei, não, foi na entrevista. Uma entrevista virtual. Número 7, ganhando mais autoridade. Você fala com um determinado público e as pessoas se conectam através de você, com o grupo, o projeto de meditação. Que é isso que a gente estava já falando, né? Então, quando você fala com um determinado público, você se posiciona nesse nicho e você gera autoridade, você ganha autoridade, né? Porque você começa a ficar expert nesse assunto. Então, você começa... E quanto mais a gente fala, mais a gente vive isso, mais autoridade a gente ganha, mais confiança a gente ganha, mais visibilidade a gente ganha. E as pessoas se conectam com você. Então, isso que a Sá estava falando é muito importante mesmo, porque quando você traz para a pessoa uma solução que ela nem se deu conta que ela estava precisando, ela se conecta com você. Ela fala, nossa, peraí. Aí, de repente, você fala com uma pessoa assim, né, que ele acha que meditar é perder tempo. Aí, quando você fala para ela, nossa, a atividade que você fez em 8 horas de jornada de trabalho, 9 horas, você poderia ter feito em 3, com mais foco e concentração após meditar. Então, quando você começa a trazer para ela uma solução que talvez ela nem se desse conta, porque ela já está no automático, acostumada a trabalhar 8 ou 9 horas, e achar que o dia só valeu a pena e rendeu no trabalho se ela trabalhar esse número de horas, ela está fechada nessa caixa, nesse molde. E a gente precisa fazer as pessoas perceberem que elas estão nesse molde. E esse é a virada de chave.
É quando você faz elas perceberem que elas estão nessa caixinha fechada, nesse rótulo do que é, né? Por exemplo, esse exemplo, por exemplo, da jornada de trabalho. Ou então a jornada de trabalho em casa, de uma mãe com filhos, que acha também que só está exercendo o papel de mãe quando o dia é árduo, é difícil, que teve que brigar para escovar o dente, teve que brigar para tomar banho, teve que ser, né, aquele general em casa. Tem mãe que acha que ser mãe é isso. Que quando pode ser leve, pode sentar junto e brincar, acha que não está sendo mãe. Enfim, a gente precisa demonstrar que a vida pode ser mais leve, que a vida pode ser melhor, que você pode ter o mesmo resultado ou um resultado ainda melhor, trabalhando menos horas, por exemplo. Quer complementar? Eu vi que você levantou a mão, mas eu fiquei na dúvida se foi ou não. Nesse slide eu quero complementar uma coisa. Quando a gente fala de meditação, quando a gente fala aqui do Meditation for You, de ser um instrutor de meditação, qual é a diferença do que a gente entrega e do que o mercado entrega? O mercado entrega meditações em aplicativos onde você faz sozinha. O mercado entrega meditação no YouTube, onde você dá um Google lá no YouTube, num Google que chega no YouTube, aliás, e vai lá e tem meditação para dormir melhor, meditação para acordar melhor, meditação para ansiedade, e você faz isso sozinha. Quando a gente fala de se unir para meditar, quando a gente fala de um projeto de meditação, lógico que você vai dar aula para pessoas individuais, mas quando a gente fala de um projeto de meditação, você é aquela pessoa que vai unir essas pessoas em prol do seu projeto. Então, quando a Vanessa for levar a meditação para o pessoal da igreja dela, para os cristãos, o que ela vai fazer em volta deste projeto? Que é onde a gente começou na aula ontem. A gente está no meio de uma pandemia, as pessoas ficaram reclusas, as pessoas precisam se conectar. E com a linguagem da Vanessa, eu me conecto a este grupo. E neste grupo eu vou me conectar com outras pessoas e vai fortalecer a minha rede de amigos, a minha rede de convivência, e ser humano precisa disso. O que acontece, que eu vejo no movimento da meditação, é um lugar totalmente diferente do que está hoje. Hoje as pessoas estão experienciando a meditação no YouTube, no aplicativo, show, lindo, maravilhoso. É por aí que a gente começa. Só que as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Isso que está rolando na pandemia, da gente ficar recluso, a gente está sentindo porque a gente está dentro de casa, que a gente não está tomando sol na rua. Mas o ser humano, por si só, já estava muito aqui, ó. E quando a gente reúne as pessoas em grupo, a gente conecta as pessoas. Então, como que você vai ganhar autoridade também? Nesse momento, isso é também outra dica de ouro. Como que você vai ganhar autoridade nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão carentes de se conectarem com outras pessoas? Nós conectamos em grupo, nós formamos uma rede de apoio. Aqui todo mundo pensa igual, porque todo mundo é cristão. Estou dando exemplo da Vanessa, que quer dar meditação para cristãos. Aqui a gente também não precisa ir lá na missa, a gente se conecta aqui na meditação. A gente não precisa ir para qualquer hotel, ficar hospedado em qualquer hotel. A gente pode se conectar aqui neste lugar onde você vai ficar hospedado e vai meditar final de semana. Tem pessoas que estão pensando da mesma maneira que você. São pessoas que são da mesma tribo que você. Ser humano tem uma necessidade básica de encontrar a tribo deles. E através de você, eles vão encontrar a sua tribo. E isso é isso que você tem que mostrar. É o seu diferencial. Olha a minha tribo como que é. E aí as pessoas vão se conectar com você através da sua tribo. Entenderam? Isso é uma necessidade básica do ser humano também. Estar dentro de sua tribo. Ser pertencente à sua tribo. E você ganha autoridade quando você traz pessoas que tem a ver com a tribo, que eles se unem e falam, nossa, sabe aquela coisa? Putz, eu vou conversar, vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa aula vai pro YouTube, mas você edita essa parte, por favor, tá, Janelle? Porque vai que algum amiguinho escuta. Por favor, edita essa parte, só para vocês que estão aqui. Saio com os colegas do meu marido e as esposas dele. Eu falo, gente do céu, eu tô aqui só pelo meu marido, porque não consigo, não tem afinidade de conversa, de visão de mundo. É um lugar para eu passar no máximo 2, 3 horas.
Não é um lugar que eu falaria, nossa. Então, é isso. A gente vai criar essa autoridade, a gente vai unir essas pessoas. Era isso que eu queria complementar nesse slide, Di. 8. Tenha por perto pessoas que te apoiem. Contar com uma rede de apoio é super importante para que você possa voar. Acreditamos que juntos e apoiando uns aos outros conseguimos ir mais longe. Que é o que a gente já vem falando, eu e a Sá aqui, né? Porque realmente é muito forte, isso é muito real e verdadeiro no meditation, isso porque isso começa a partir da gente. Não ter medo, sabe? Do tipo, sei lá, eu já ouvi gente falar assim, ai, não, mas se eu fizer o curso com outra pessoa, eu vou ter que dividir os lucros. Já ouvi isso. Mas lembra que você também vai dividir os custos, também vai dividir o tempo, também vai compartilhar do tempo, né? Também vai compartilhar o trabalho, dividir o trabalho. E um complementa o outro, e um apoia o outro. Então, assim, não tenha medo, sabe, a partir da competição ou a partir do tipo, eu quero fazer do meu jeito, não quero ninguém mexendo no saco. Eu acho que acontece isso, né? Eu tenho um jeito de pensar, só tem outro, tem uma opinião, mas chegar num bom senso, sabe? E realmente usar a seu favor essa rede de apoio. É realmente assim, que nem a Sá falou ontem, é o seu vento soprar o sopro, né, embaixo da asa. Porque é isso, querer ver o outro crescer, apoiar o outro, sabe? Então, às vezes, eu tô aqui embaixo da Sá, vou, e às vezes a Sá tá me botando para cima, e às vezes a gente tá juntas, e todos os nossos instrutores também, a gente tá junto nessa. Realmente se apoiar, um impulsionar o outro. Eu acho que contar com uma rede de apoio e saber que você não está só faz toda a diferença. Porque, como a Sá falou, a gente precisa de uma tribo, a gente precisa, né, como a linguagem da constelação, a gente precisa se sentir pertencendo a uma tribo, a uma família, a uma rede de apoio. E é uma das coisas que a gente faz aqui no Meditation. E a gente também recomenda a você que está começando, né, a querer fazer o seu projeto, pense em fazer o seu projeto, a já desde o começo a ter esse olhar atento, assim, bem direcionado a formar essa rede de apoio. Tá bom? Vamos lá. Deixamos uma pergunta. Por que você escolheu ou quer escolher ser um instrutor de meditação ou ter um projeto de meditação? Quais são suas reais motivações? Essa pergunta aqui é para vocês realmente refletirem, responderem para vocês mesmos, assim, realmente escrever, sabe? Para ter real noção de qual é o real motivo, qual é a sua motivação, por que você escolheu ser um instrutor, o que faz o seu coração vibrar para querer ser um instrutor de meditação. Eu e a Sá, vou falar por mim, né? Quando eu voltei da Índia, eu já tinha essa vontade antes de ir para a Índia, mas foi quando eu voltei da Índia que realmente assim brotou aquela vontade, né, do meu coração de passar isso para as pessoas. Porque a meditação realmente estava me transformando, eu estava transformando processos internos meus, crenças, condicionamentos e valores, estava transformando isso dentro de mim, né? Desde crenças de escassez, nossa, eu lembro que eu tinha uma crença muito grande de escassez com a parte financeira, que a meditação, o autoconhecimento me fez mudar, né? Mudar o chip aí, o software que rodava no padrão inconsciente. Eu lembro que eu tinha escassez de relacionamento, crença, né? Não é nem escassez. Escassez não, graças a Deus, mas crenças. Tinha crença, porque eu já casei 3 vezes, estou indo pro quarto. Então não é escassez de relacionamento, não. É crença. Mas eu tinha crenças e condicionamentos que me colocavam bem num lugar, assim, vamos dizer, de insegurança, de não ter autoconfiança. E que a meditação me ajudou, que a meditação me trouxe. Então, realmente, a partir dessas transformações que eu vi acontecendo em mim mesma, na minha vida, através da ferramenta da meditação, brotou naturalmente essa vontade. Até porque eu já era professora, tinha esse instinto, né, de professora e tudo mais, sempre, desde criança. E então foi muito natural. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você e realmente se respondesse essa pergunta. Por que você escolheu ou quer escolher a profissão de ser um instrutor de meditação?
ser uma pessoa que leva a meditação como ferramenta para outras pessoas. Ou o seu projeto, que te inspira a realizar o seu projeto na área da meditação. E é isso. A gente tá aqui para desejar para vocês, né, um lindo caminhar dentro dessa área que a gente, né, a gente é suspeita, mas a gente acha tão linda, porque é a área que a gente, né, é o caminho que a gente escolheu trilhar, eu e Sabrina. É o caminho do Meditation for You. Mas a gente quer realmente inspirar e impulsionar outros projetos lindos, que as pessoas tenham esse chamado, que sentem esse chamado, que possam deixar esse chamado transbordar e reverberar, para impactar cada vez mais pessoas, para que todos os seres possam ter a real dimensão de quanto a gente pode impactar todos à nossa volta e ter uma vida extraordinária, ter uma vida mais leve, uma vida, sabe, não que não vai ter problemas, que não vai ter desafios, mas que a gente possa lidar de uma forma melhor com os problemas, com os desafios, buscando e visando a solução, buscando e visando a leveza e levar isso para as pessoas. E realmente transformar, né, o mundo num lugar melhor, um lugar mais leve, mais feliz.